Nós estamos estudando o livro de Daniel. E o livro de Daniel, irmãos, junto com o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, junto com o livro de Apocalipse, eles trazem profecias muito importantes para nós nos dias de hoje. Esses dois livros, eles trazem profecias muito relevantes para nós. E no livro de Daniel, nós estudamos até ontem histórias maravilhosas. De Daniel 1 até Daniel 6, é uma parte que só contém histórias no livro de Daniel. Nós vimos no capítulo 1, Nabucodonosor indo com seu exército, destruindo Jerusalém, trazendo Daniel e seus amigos para a Babilônia, fazendo aquele teste de saúde com eles. No capítulo 2, nós tivemos aquele sonho da estátua, que Nabucodonosor viu ali a história do mundo através daquela visão, daquele sonho da estátua. No capítulo 3, nós vimos ali aquele teste com os hebreus ali na fornalha. Vamos acompanhar aqui o panorama, Daniel capítulo 3. Vamos ir acompanhando aí capítulo por capítulo. No capítulo 3, Nabucodonosor aí decidiu construir uma estátua de ouro e ordenar que todo mundo adorasse essa estátua. Mas quem ficou em pé e não adorou a estátua? Aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, por conta disso, o rei mandou colocar esses 3 amigos na fornalha, mas aí Deus, o próprio Jesus, ele interveio e salvou a vida dos 3 amigos de Daniel. Nós vimos isso aí no capítulo 3. No capítulo 4, Nabucodonosor teve aquele sonho da árvore que representava ele mesmo, e que aquele sonho apontava que ele ia passar 7 anos vivendo como um bicho, agindo como um louco, até que ele aprendesse a reconhecer Deus como soberano de todas as coisas. Tudo isso nós vimos aí até o capítulo 4. E no capítulo 5 foi o que nós vimos. No capítulo 5, nós vimos aí a história do neto de Nabucodonosor, Belsazar. Aquele neto irresponsável, aquele neto que só queria saber de festas e não sabia governar. E foi no império desse neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, que Deus fez aquela visão dos dedos escrevendo na parede, e aquela visão dizia o destino da vida de Belsazar, que era qual? Que ele ia ser morto e que o reino dele ia passar para outro povo. E aí naquela noite a Babilônia caiu, começou a Pérsia. E aí nós chegamos no capítulo 6, a famosa história de Daniel na cova dos leões. O rei da Pérsia era muito amigo de Daniel. E por causa dessa amizade e por causa da honestidade de Daniel, os invejosos, eles decidiram bolar um plano para matar Daniel. E aí disseram para o rei: olha aí, durante 30 dias faça um decreto para todo mundo não adorar mais nenhum Deus senão o Senhor. E quem não adorar o Senhor durante esses 30 dias vai ser jogado na cova dos leões. E quem foi que não adorou o rei durante os 30 dias? Daniel. E por causa disso, o rei se viu obrigado a jogar ele na cova dos leões. Mas ele morreu lá na cova? O que foi que aconteceu com Daniel? Exatamente. Então Deus mandou um anjo, o anjo veio, salvou a vida de Daniel, e aqueles invejosos foram jogados na cova no lugar dele. Então, irmãos, até o capítulo 6 é a parte histórica desse livro. É a parte que contém as histórias mais conhecidas. Agora, do capítulo 7 até o capítulo 12, começam as profecias. E essa é uma parte muito interessante. As profecias da Bíblia, elas foram escritas numa linguagem de símbolos, numa linguagem de códigos. Por que vocês acham que as profecias foram escritas assim? Quem é que tem uma ideia? Por que as profecias não foram escritas de forma literal, de uma forma assim, do jeito que é realmente? Por que elas foram escritas em símbolos? Quem tem uma ideia? Quem tem um palpite? Por que as profecias da Bíblia foram escritas em linguagem simbólica? Porque algumas dessas profecias, elas falavam contra os governos daquela época. Então, se o governo daquela época tivesse acesso às profecias, essas profecias nunca iam chegar até nós. Eles iam acabar com elas, eles iam destruir o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, a gente nunca ia ter acesso. Então, por isso que Deus disse: olha, Daniel, escreva tudo em linguagem de símbolos, em linguagem de códigos,
Porque quando chegar no tempo certo, as pessoas vão estudar esse livro e vão compreender. Então, quando Daniel terminou de escrever o livro, Deus deixou um recado: ó, lacre esse livro, não precisa se preocupar em tentar entender esse livro agora, porque esse livro só vai ser entendido, só vai ser compreendido no tempo do fim. E quando é o tempo do fim? Hoje, nesse momento. Então esse livro ficou para nós entendermos hoje. E hoje nós temos todas as ferramentas, todos os instrumentos para nós entendermos as profecias desse livro. Então hoje nós vamos aí para o capítulo 7 do livro de Daniel e vamos estudar sobre 4 animais estranhos. O que é que essa profecia tem a dizer para mim e para você? Vamos ler aí, capítulo 7, verso 1 e 2. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Ele vai começar a ditar o sonho. Pode passar? Olha só, quando a gente... Não, pode deixar aí. Quando a gente vai no zoológico, a gente vê vários animais lá, animais de diversos tipos. E uma coisa que a gente percebe nesses animais é que cada animal tem um comportamento diferente. Nem os leões não se comportam como os elefantes, nem como as girafas, nem como as zebras. Cada animal tem o seu comportamento diferenciado. E esses animais que nós vamos ver aqui hoje também têm características diferentes. Nós devemos prestar atenção. Então vamos lá? Vamos fazer que nem a gente faz no WhatsApp. Vamos responder algumas perguntas. Pode passar. Qual foi o sonho que Daniel teve? Vamos continuar lendo. Verso 2. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Bom, já para esclarecer, nada disso aconteceu de verdade. Isso aqui são símbolos. Tudo isso aqui quer dizer outra coisa. Então vamos entender o que significa cada símbolo desse. Primeiro, o que quer dizer os animais? Vamos passar. Vamos ler o verso 17. Capítulo 7, verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, olha, onde você vir animais em profecia, seja leão, seja urso, seja dragão, toda vez que você vir um animal em profecia, representa um rei, representa um poder, representa um império, representa um país, representa uma nação. Viram? O que é que representa animal em profecia? Rei, reino, império, nação, povo, tudo isso. Então aqui, no capítulo 7, verso 2, quando diz que 4 animais surgiram, está falando de 4 reinos. Deu para entender? Agora, vamos continuar tentando entender esse verso. Diz aí que esses 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O que quer dizer ventos em profecia? Ventos representam guerras. O que representam ventos? Guerras. Onde você vê vento em profecia, vento, furacão, tornado, vento, representa guerras, agitações. E olha, diz aí que esses 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Mar é água. E o que é que significa água em profecia? Povos, multidões, pessoas. Então vamos agora decodificar o verso. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Então os povos estavam envolvidos em muitas guerras, em muitas batalhas, em muitos conflitos. Estava tendo muita guerra no mundo. E olha o verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Animais são reinos, e o mar significam pessoas. Então, do meio das multidões, do meio das pessoas, surgiram 4 reinos, 4 impérios, 4 nações que dominaram o mundo. E agora nós vamos conhecer cada uma dessas 4 nações, cada um desses 4 animais. Vamos ver qual é o primeiro? Capítulo 7, verso 4. Pode passar. Vamos ler?
O primeiro era como o quê? Era como o quê? O primeiro animal? Como um leão. E tinha asas de quê? Asas de águia. E olha o que aconteceu. Enquanto eu olhava, as suas asas foram o quê? Foram o quê? Para vocês responderem. Arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. Esse foi o primeiro reino. Qual era a aparência dele? Ele era como um leão que tinha duas asas. Ele era um leão alado. Esse leão, que está com asas de águia, ele representa o primeiro império que nós vimos hoje. Representa a Babilônia. E por que ele era representado por um leão com asas de águia? Porque o leão lembra ferocidade. E a Babilônia foi um império muito feroz nas suas conquistas. Onde a Babilônia chegava, ela conquistava. Qualquer reino que ela chegava perto, ela já tomava e já era dela. Então foi um império muito feroz, muito malvado. E por que tinha asas como águia? Vocês viram que o leão, vocês sabem que o leão é o rei das férias. E a águia é a rainha das aves. Então era como se a Babilônia fosse assim, muito rápida nas suas conquistas. Feroz para conquistar e rápida também. Então, por isso que era um leão com asas de águia. E quando os arqueólogos, quando os estudiosos vão lá onde era a Babilônia, eles ficam lá escavacando ali naquelas construções, aí eles descobrem que tinha várias esculturas justamente com a figura de um leão com asas nas costas. Essa era uma figura comum lá no Império da Babilônia. Então esse é o primeiro reino que nós vimos essa noite, o Império da Babilônia. Quais foram os principais acontecimentos nesse período da Babilônia? É justamente o que está lá de Daniel 1 até Daniel 5. Daniel 5, que o 6 já é a Pérsia. Tudo aquilo que aconteceu de Daniel 1 até Daniel 5 aconteceu no período da Babilônia. Nabucodonosor indo para Jerusalém, Daniel e seus amigos indo para a Babilônia, o sonho da estátua, o sonho da árvore, a fornalha ardente. Tudo isso aconteceu nesse período, no período da Babilônia. Mas aí, vamos agora para o segundo reino. Verso 5, pode passar. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Pronto, esse é o segundo animal. Ele representa um segundo reino, que veio depois da Babilônia. A Babilônia passou e chegou esse outro reino. Qual é o nome desse segundo reino? É Medo-Pérsia. Qual era o nome do segundo reino? Medo-Pérsia. Por que tem esse nome dividido? Porque eram 2 povos que se juntaram e formaram um reino só, os medos e os persas. E olha só um detalhe interessante. Diz aí que esse urso, ele se levantou sobre um dos lados. Quando ele saiu da água, quando Daniel viu, ele se levantou de um dos lados, como se ele estivesse mancando. Por que ele se levantou de um dos lados? Porque no começo desse império, os medos eram mais poderosos que os persas. E no final, eram os persas que eram mais poderosos que os medos. Por isso que ele começou alto de um lado e depois se estabilizou. No começo os medos eram mais fortes e no final os persas eram que eram mais fortes. Deu para entender? Então esses 2 povos se juntaram e formaram a Medo-Pérsia. O que foi que aconteceu de muito interessante no período da Medo-Pérsia? Aconteceu essa história de Daniel na cova dos leões, aconteceu a história de Esté, a história da rainha Esté aconteceu no período da Pérsia. Todas essas histórias aconteceram nesse período. Vamos entender agora uma última coisa. Diz aí que na boca, entre os dentes, esse urso trazia 3 costelas. O que representa essas 3 costelas na boca desse urso? Representam os 3 reinos que a Pérsia conquistou. As 3 maiores conquistas da Pérsia. Que foram quais? Ela conseguiu derrotar a Babilônia, conseguiu derrotar o Egito e conseguiu derrotar um terceiro reino chamado Lídia. Então, o que representam as 3 costelas? Babilônia, Egito e Lídia.
Foram 3 reinos que a Pérsia conseguiu derrotar, ok? Então, passando agora do segundo animal, nós vamos para o terceiro. Então a Babilônia caiu, a Pérsia caiu, e agora vem um terceiro reino. Vamos ler? Está aí no verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a ao quê? Leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, e este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse é o terceiro animal, é um leopardo, e ele tem o quê? 4 cabeças e 4 asas. Que império é esse? Que reino é esse? É o império da Grécia. Qual foi o primeiro império que nós vimos hoje? Foi a Babilônia. Qual foi o segundo? A Medopécia. E qual é o terceiro? A Grécia. Então esse império ele veio depois da Pérsia. E por que ele tem 4 asas? Vocês viram que a Babilônia, que o leão tinha 2 asas, e ele era muito veloz. Agora imagine a Grécia que tinha 4 asas, ele era muito mais veloz. Esse império ele conseguiu conquistar mais terras e mais territórios do que a Babilônia. Ele cresceu e se expandiu muito rápido. Por isso que o profeta representou ele com 4 asas. E quem é que estava no comando da Grécia? Era um jovem, morreu ali com aproximadamente 30 anos, o nome dele era Alexandre o Grande. Ele tinha o dom de governar, ele tinha o dom de conquistar. Ele sabia, ele tinha toda a manha para conquistar os reinos. Por isso que a Grécia conseguiu se expandir tão rápido. Então por isso que aí é representado aí as 4 asas. E as 4 cabeças? Bom, Alexandre morreu. E agora? Quem é que ia ficar no lugar dele, se ele não tinha filhos? Os 4 generais dele continuaram governando depois da morte dele. Alexandre morreu e os 4 generais dele continuaram governando. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais ficaram governando a Grécia. Só que esses 4 não se davam muito bem. Viviam brigando, viviam discutindo. Os estados que eles governaram entraram em conflito e a Grécia se acabou. Mas enquanto eles governaram, eram esses 4. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais, que eram representados aí pelas 4 cabeças desse leopardo. Ok? Então esse é o terceiro reino, a Grécia. Da Grécia, nós aqui do Ocidente, nós herdamos muita coisa. Nosso sistema de governo, da democracia, a filosofia, tudo vem da Grécia. Então é um reino muito importante. E agora nós vamos para o último reino, nós vamos para o 4º animal. Verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobejava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse é o 4º animal. Nesse tempo aí, ainda não se tinha uma ideia do que era um dragão. Dragão é um animal que não existe. Mas aí o que Daniel conseguiu ver, ele não conseguiu definir. Por isso que ele disse, é um animal muito terrível que eu não consigo nem descrever em palavras. É um animal terrível, espantoso, tem todas essas características aí. Hoje a gente olha e imagina que é um dragão, mas para Daniel ele não tinha essa noção. Então esse é o 4º reino. E aqui você vê que ele é descrito com muita atrocidade. Olha o que ele fazia. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobejava. Esse 4º império foi o império mais cruel da história. Foi o império de Roma. Esse foi o império, foi nesse período que Jesus morreu. Foi esse império que crucificou Jesus e que também perseguiu os apóstolos e a igreja primitiva. Esse é o Império Romano. E foi o império que mais durou. Foi o império que durou mais tempo. E ele era muito cruel. E aí o final do verso diz o seguinte: ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. O que são esses 10 chifres? Aí eu vou deixar com outro estudo. Esses 10 chifres também são muito importantes. Quarta-feira, aqui na igreja, nós vamos estudar quem eram, o que significavam esses 10 chifres. E o que esses 10 chifres têm a ver comigo e com você.
Então agora, vamos olhar aí num panorama geral para nós recapitularmos quais eram esses 4 animais. Vocês lembram daquela estátua ali? Quem lembra dessa estátua? Uma vez nós estudamos sobre aquela estátua lá na igreja pequena, do lado de fora. E também aqui no WhatsApp nós recapitulamos que estátua era essa. Aquela foi a visão de Nabucodonosor. Cada etapa daquela estátua tem a ver com os 4 animais. A cabeça de ouro que Nabucodonosor viu é a mesma coisa do leão com 2 asas. Representa a Babilônia. O peito e os braços de prata é a mesma coisa que o urso. Representa a Medopérsia. Os quadris de bronze é a mesma coisa que o leopardo de 4 cabeças. Representa a Grécia. E as pernas de ferro representam, assim como o animal terrível e espantoso, representam Roma. Então, gente, tem gente que gosta de história e acha maravilhoso estudar sobre isso. Mas tem muita gente que quando vê um assunto como esse, às vezes fica viajando. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Vamos ver o que é que isso tem a ver com a sua vida? Todos esses reinos, eles perseguiram o povo de Deus. Todos esses reinos, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, eles foram atrás de quem queria servir a Deus. Eles matavam. E a Bíblia fala que no fim do tempo, no fim dos tempos, vai surgir outro império, outro reino para acabar com aqueles que querem servir a Deus. Nos dias de hoje, vai surgir um poder do mal para destruir aqueles que querem estudar a Bíblia e querem servir a Deus. Mas olha qual é a promessa de Deus. Está aí no capítulo 7. Vamos ver aí o verso 14. E o verso 27, verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quem é o filho do homem? Eu acho que vocês já viram essa expressão na Bíblia. O que quer dizer filho do homem? Jesus. E verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Amém? Então, gente, a Bíblia promete que o reino de Deus, o reino de Cristo, vai vir para substituir todos esses reinos. Todos esses reinos já passaram, e os que existem hoje também vão passar. O reino que Deus vai instaurar nesse mundo vai ser eterno. E olha a última promessa de Deus. Veja o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Amém? O verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Amém? Quando a gente olha para a história, muitas vezes a gente fica triste. A gente vê o quanto a maldade foi só se desenvolvendo, cada vez mais piorando e afetando a humanidade. Cada reino desse foi só aumentando a maldade. Mas a gente olha pela Bíblia que um dia Deus vai pôr ponto final à história desse mundo. Então, irmãos, tenha certeza que a história desse mundo está nas mãos de Deus. Esse mundo só não se destruiu ainda porque Ele ama a mim e a você. Ele quer proteger a sua vida. Ele está no controle da história, mas Ele também quer estar no controle da sua vida. Amém? Deixe Deus governar a sua vida. Deixe Deus ser o rei no seu coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse hino que fala da nossa esperança, desse reino eterno que vai vir. Vamos ficar todos de pé e vamos cantar esse hino. Muito bom.